Eu já não vou definir se esse vídeo vai ser um vídeo curto ou se vai ser um vídeo longo, porque eu não sei, o processo ele é meio estranho. Geralmente eu acabo tendo uma ideia aqui, uma ideia ali, só que essas ideias sozinhas não são suficientes para gerar um vídeo. Aí o tempo vai passando, de repente elas vão se aglomerando na minha cabeça, dá um estalo e daí eu percebo, opa, agora surgiu uma ideia, agora surgiu um tema para um vídeo. O exercício que eu quero fazer nesse vídeo, eu ainda não sei exatamente qual vai ser o título dele, isso eu só vou saber quando eu terminar essa gravação. Não sei quanto tempo ele vai durar, mas a ideia que eu estou desenvolvendo nesse vídeo é meio que uma percepção, uma conclusão que, se tu for analisar o jogo evolutivo, a psicologia evolutiva, não só a psicologia evolutiva, mas a biologia evolutiva, tanto do homem quanto da mulher, tu pode ver que em vários aspectos, se não em todos os aspectos, a mulher ela fracassou. E de certa forma o negócio não foi totalmente culpa dela. O negócio foi culpa da mulher, como também foi culpa do homem. O homem ele foi permissivo. O homem ele foi de certa forma aquele pai que deixa a criança pintar e bordar. Aquele pai que deixa a criança fazer o que ela bem entende, não impõe limite nem nada. Parte das ideias desse vídeo veio por causa de, acho que de vídeos bem antigos do TFM, que ele fala que, na verdade, se tu parar pra pensar, sexo não é uma necessidade. Não é uma necessidade fisiológica, é um extra, é um lazer. Quantos caras na história da humanidade não foram pra monastérios e ficaram lá de boa durante décadas, né? Se duvidar, tiveram uma expectativa de vida mais longa do que o homem comum, o homem que se torna um chefe de família. E eu não lembro quem foi, mas alguém na seção de comentários do meu canal chegou uma vez e falou, não lembro se ele falou a maior Red Pill ou a maior Black Pill, mas eu acho que era Red Pill. A maior Red Pill de todas é quando tu percebe que o sexo não é algo necessário. E de certa forma, na história da humanidade, teve homens que chegaram nessa conclusão, só que chegaram nessa conclusão sem estar vivendo num período feminista. Sem estar vivendo num período em que existia um custo altíssimo e diversos riscos em tu se relacionar com uma mulher, seja casualmente ou seriamente. E na situação atual, os homens eles meio que estão sendo pressionados a essa conclusão. Inclusive até eu lembro também de alguns vídeos do Human que ele também fala que ele depois dos 30 começou a dar aquela queda de libido, interesse cada vez menor por sexo, só que o cara acabava tendo uma namorada aqui, outra namorada ali, e ele deixava bem claro pra elas. Uma coisa que até o Barbarossa também fala pras gurias com quem ele se relaciona. Ele fala, olha, eu não tô interessado só em sexo, mas não é aquela coisa de tradicionalista cucão assim, não, quero me casar, quero ter filhos. Não. O cara quer ter um relacionamento, não quer casar, não quer ter filhos, só que ele fala pra guria que se ela estiver trazendo só sexo pra mesa de negociação, não vai ser o suficiente, ela vai ter que prover alguma outra coisa. Ela vai ter que facilitar a vida dele, da mesma forma que ela espera que ele facilite a vida dela. Vai ter que ser agradável, entendeu? Primeira gotinha de feminismo que a mulher soltar, a mulher toma um pé na bunda, sabe? Passa pela porta. Mas, assim, nessa parte, voltando pro aspecto evolutivo, se tu for analisar, primeiro eu quero acabar com uma falácia que foi muito difundida nas últimas décadas, e o pessoal feminista, o pessoal socialista, comunista, eles adoram fazer isso. Eles adoram querer controlar o passado e querer definir o futuro. Tem até aquela frase, né, que quem controla o passado define o futuro e tal. E basicamente é o seguinte, a gente escuta várias vezes essa ideia de que, antes do período neolítico, quando o homem começou a delimitar terras e parou de ser caçador e coletor e começou a ser mais plantação, né? Nas sociedades mais primitivas ali do Neolítico, que antes disso eles falam não, que antes disso existia uma sociedade matriarcal, entendeu? Porque, meu Deus, não tinha propriedade privada, então tudo era de todo mundo e todo mundo se dava bem, harmonia, etc. Besteira, cara. Besteira. Basicamente, no período paleolítico, vamos lá. Era um período no qual a humanidade vivia de caça e de coleta. Ok? Quem é o mais forte dos dois sexos? Quem é mais beneficiado pelo dimorfismo sexual? É o homem. Já desde aquela época, o homem já era mais forte, já era mais inteligente, porque o corpo da mulher se desenvolveu para a reprodução. O do homem se desenvolveu para acumular recursos.
Então, da onde que vem essa ideia de que no Paleolítico a sociedade seria matriarcal? Por que que os homens permitiriam isso? Besteira. Mesmo porque a maior quantidade de proteína e de caloria que tu consegue absorver naquela época não era através da coleta de frutas e etc. Era através da caça, sabe? Tu pega qualquer fruta, legume, verdura, tu coloca do lado de um bife de carne, o que que tu acha que vai ter mais caloria, que vai ter mais gordura? Então esquece. E a outra questão é a seguinte: os homens eles eram mais fortes e mais inteligentes que as mulheres desde aquela época. Por que que eles iam permitir a existência de uma sociedade matriarcal? O que existia naquela época, na verdade, era um patriarcado pesado. Um patriarcado pesado, deixa eu explicar. É um patriarcado no qual os homens dominam, só que, da mesma forma como uma matilha de lobos ou de leões, tem os alfas. Então, uma minoria de uma minoria dos homens do topo, eles dominavam tudo, eles tinham acesso ao sexo, à reprodução, e todas as outras mulheres, as mulheres e os homens de nível mais baixo eram tratados como cidadãos de segunda categoria. Tinham menos direitos e, basicamente, as mulheres, como elas são as portas da reprodução, elas eram monopolizadas por esses alfas e os homens viravam elo perdido, os de nível baixo, porque eles não se reproduziam. E a ideia que esse pessoal fala que no Paleolítico existia um matriarcado é simplesmente por causa daquela estatística que diz que 20% dos homens se reproduziam e 80% das mulheres se reproduziam. Era uma regra 80-20 desde aquela época. Desde aquela época existia o Alpha Fux, entendeu? O Alpha Fux e o Beta Bucks. Então a ideia de que por causa disso aquela sociedade era matriarcal era uma besteira, uma falácia, uma estupidez absurda. Era uma sociedade de patriarcado pesado, no qual as mulheres eram monopolizadas pelos alfas, os alfas se reproduziam e todo mundo tinha uma expectativa de vida baixa pra caramba, e com certeza existia conflito entre tribos, conflito por território. Não é porque tu não tá plantando que não existe conflito por território. Existe conflito por território de caça, então mesmo naquela época existiam guerras. Se tu precisa dos mais fortes para defender a tribo, quem tu acha que vai ter mais poder na tribo? Os homens mais fortes, obviamente. E não adianta falar, não, mas pode ser diferente por causa do ser humano. Não, se tu pega os parentes genéticos mais próximos dos humanos, pega ali os gorilas, os chimpanzés, os orangotangos, etc. Eles também têm guerras, eles também têm conflitos por território. E veja bem, eles não plantam, eles caçam e eles coletam. E tu vai dizer que a sociedade deles é matriarcal? Só a dos bonobos que é matriarcal, porque eles não têm conflito, eles não têm guerras, eles vivem isolados num território que é só para eles, e por causa disso eles enfraqueceram. Os homens e as mulheres, né, os machos e as fêmeas, são bem parecidos uns com os outros, têm um dimorfismo sexual baixo, e por causa disso é uma sociedade matriarcal. Mas a partir do momento que qualquer espécie está numa região que tem que ter conflito, tem que ter competição por recursos e território, o dimorfismo sexual é acionado nessa espécie e aqueles que são mais fortes, geralmente são os machos, eu acho que são só as hienas e algumas outras espécies que as fêmeas são mais fortes, eles dominam essa sociedade. Então, o que aconteceu, na verdade, do Paleolítico para o Neolítico não foi uma transição de uma sociedade matriarcal para uma sociedade patriarcal. Foi uma transição de um patriarcado pesado, no qual os alfas dominam a sociedade e têm acesso à reprodução, para um patriarcado leve. O que é um patriarcado leve? Veja bem, a partir do Neolítico começou a surgir a instituição de família, a divisão de território para plantar na terra. O pessoal começou a se alimentar de trigo e de arroz e de grandes latifúndios de plantações assim que geram bastante caloria. Não geram proteína, mas geram caloria. E daí com isso a parte da herança da família, do território, se tornou mais importante e o arranjo social que surgiu então foi o patriarcado moderado ou patriarcado leve, no qual cada homem na sociedade tem acesso a apenas uma mulher. E daí a gente tem várias sociedades que nessa época, quando começou a desenvolver a escrita e até antes da escrita, as religiões diziam que era um homem com uma mulher com um homem, entendeu? Tu não podia tomar a mulher do próximo, entendeu? Esse tipo de coisa. Então a transição do Paleolítico para o Neolítico foi novamente uma transição de um patriarcado pesado para um patriarcado leve ou moderado. Não existiu essa transição de um matriarcado para um patriarcado. Besteira. Então já acabamos com essa falácia. Mas voltando ao que eu estava falando do jogo evolutivo.
Durante toda a história da humanidade e até hoje em dia, pelo fato de nós sermos uma espécie que tem dimorfismo sexual, no qual o homem ele é o mais forte, ele é o mais inteligente, porque durante toda a história da humanidade, o homem carregou a mulher. A mulher foi mantida, foi provida e foi protegida pelo homem. E por causa disso, ela não se desenvolveu tanto quanto o homem. Até mesmo hoje em dia. Elas têm, mas a gente vive numa sociedade liberal, na qual a mulher pode trabalhar, pode estudar e ela pode se tornar independente, entre aspas. Ela se torna independente porque a gente tem polícia e exército dando proteção para ela, que tudo isso é custeado com dinheiro de todo mundo, inclusive com dinheiro dos homens. Elas têm direitos extras no mercado de trabalho, elas têm aposentadoria mais cedo. Então, até mesmo a mulher mais empoderada e mais modernete atual, ela está sendo provida, ela está sendo mantida pelos homens da sociedade. Inclusive, olha a piada de mau gosto que é hoje em dia a mulher que é empoderada, que não teve filhos ou teve apenas um filho, que chega no final da vida e ela quer ser mantida com a previdência. Basicamente, ela não quer ter filhos, só que ela quer ser sustentada na velhice pelos filhos de todas as outras pessoas, sejam eles homens ou mulheres. Então, novamente, durante toda a história da humanidade, a mulher foi provida, protegida, ela foi carregada e sustentada pelo homem, e por causa disso ela se desenvolveu menos que o homem. Ela sempre foi, e olha, milênios para frente ela sempre vai ser sustentada pelo homem. É só essa noção, é só a gente se tornar menos civilizado, ou até mesmo a civilização ocidental começar a ruir, e a mulher não tem mais acesso a essa proteção e essa provisão através do Estado, que daí essa fachada da independência delas vai ruir. Vai ficar claro, como já é claro para os homens que são red pill, para os homens que são mais informados hoje em dia, o quanto as mulheres ainda são dependentes dos homens, numa situação dessas vai ficar claro para todo mundo. Só que, voltando à premissa inicial do vídeo, que nem eu falei, a mulher ela fracassou no jogo evolutivo porque ela nunca precisou se adaptar, ela nunca foi pressionada. Toda hora que ela estava chegando a um ponto que assim, vou me quebrar, vou morrer, o que aconteceu? Ela era sustentada por outros homens. Mesmo quando a tribo que uma mulher faz parte era atacada, os homens eram todos assassinados. Os garotos jovens, talvez tomados para ser treinados para serem soldados dessa nova tribo, os homens idosos eram assassinados também. As mulheres mais velhas, sei lá, acho que mantinham como escravo, e as mulheres jovens e meninas, assim, elas eram mantidas para se tornarem brides. Não necessariamente escravas sexuais, em alguns casos elas simplesmente tornavam esposas. Elas se tornavam esposas dos conquistadores. Então elas nunca tiveram aquela situação de, vou me quebrar, vou morrer, tenho que lutar ou morrer. Não. A hora que chegava a situação dela de lutar, ela poderia lutar, e as mulheres que lutavam, provavelmente elas eram assassinadas, só que elas tinham também uma opção que os homens não tinham, elas poderiam lutar ou abrir as pernas e se submeter. E imagina o seguinte, durante milhares de anos, isso foi sendo enraizado na psique feminina, porque as mulheres que se reproduziram são as mulheres que tomaram essa decisão. Tô numa situação ruim, minha tribo está sendo atacada, eu posso lutar ou morrer ou abrir as pernas e sobreviver. Nós somos descendentes das mulheres que abriram as pernas e sobreviveram. Compreende? Então tá, eu já desenvolvi toda essa premissa, vamos avançar um pouco para a questão principal que eu quero tratar nesse vídeo. Eu não lembro onde que eu li, eu acho que era um vídeo do Economic Invincibility que ele estava falando sobre essa ideia, sobre essa falácia de que homens se sentem atraídos por mulheres experientes. E a gente tem as capivaras, as empoleiradas que falam que a mulher ela aproveitou a vida, ela teve experiência, ela tem um histórico, e o homem que não está ok com isso, ele é um homem inseguro. Elas adoram falar isso. Mas existe uma razão biológica, existe uma razão psicológica, evolutiva, que trata disso. E como eu disse, o homem ele se adaptou, e ele teve que se adaptar, né? Ele sempre teve que se esforçar e se adaptar, porque senão ia morrer e não ia deixar descendentes e já era. O cara virava um elo perdido. Só que vamos analisar o seguinte. Para o homem, ele prefere uma mulher com menos parceiros, mais jovem, mais fértil, de preferência até virgem. E eu não vou analisar isso pelo lado moralista. Foda-se, eu tô falando de melhores resultados. Tá mais que comprovado que um cara que vai ter um relacionamento com uma mulher que tem menos parceiros ou não teve nenhum parceiro anterior,
As chances do relacionamento dar certo é bem maior. Eu só tô falando isso para desenvolver esse raciocínio. Eu sei que o pessoal que está aqui no canal faz simplesmente sinal da cruz para casamento e reprodução. Hoje em dia não tem como. Talvez daqui a 2 gerações, mas daí pra gente vai ser muito tarde. Mas enfim, o homem ele tem essa preferência por mulheres mais jovens, férteis, atraentes, com histórico menor ou histórico nenhum. E quais são as consequências disso? Um relacionamento mais fácil de lidar, um relacionamento no qual ele consegue moldar a mulher se adapta a ele, se submete a ele, chance de pegar uma DST baixíssima ou inexistente, chance de ser coqueado, a mulher acabar engravidando de outro homem também, de ter uma traição, de ser abandonado. Quer dizer, toda essa parte biológica e psicológica evolutiva do homem se desenvolveu para algo que é mais adaptável, algo que dá um resultado melhor para ele. Só que se tu for ver do lado da mulher, a mulher ela quer um homem novamente, né? Ah, por que que o homem pode ter histórico e a mulher não pode ter histórico? Porque as mulheres elas buscam recursos, proteção e provisão. Quanto mais conquistas o homem tiver, maior é o sinal de que ele é capaz de prover e protegê-la melhor. O que que o homem busca? O homem busca uma mulher jovem, atraente e fértil para ter os filhos dele. O homem ele não se incomoda de ter que sustentar ou subsidiar a mulher. A mulher ela se incomoda absurdamente de ter que subsidiar ou sustentar o homem. É por isso que toda essa ideia babaca da igualdade do último século fracassou. Porque quando chega a hora de se relacionar de igual para igual, propriamente dito, a mulher não quer se relacionar de igual para igual, ela quer um cara que esteja acima dela. Mas vamos lá, a preferência feminina é o quê? A mulher ela quer um homem geralmente mais velho, coloca aí uns 5 anos mais velho, talvez até 10. Um cara, se ele tiver mais experiências sexuais e ser desejado por mais mulheres, isso simplesmente para ela torna o cara ainda mais atraente para ela. Só que, novamente, eu não estou analisando moralmente. Quanto mais experiências anteriores o homem tiver, maior for o histórico dele, e esse é o cara que a mulher se sente atraída, menores são as chances desse homem se comprometer com ela, de querer namorar com ela e de querer se casar com ela, porque veja bem, ele tem várias opções na vida dele. E não só isso, tem uma chance dele passar alguma DST para ela. Então veja bem, não só a mulher durante a história da humanidade ela foi carregada pelo homem, não teve que se esforçar para se adaptar e para sobreviver, e o resultado final é que o comportamento e a natureza dela, atual, o resultado final é algo extremamente prejudicial para ela. A natureza masculina e o comportamento masculino, masculino de verdade, não essa besteira da cultura atual, que querem transformar tudo quanto é homem num feminista, num cuck, via propaganda da Gillette, mas a natureza e o comportamento masculino, se tu for ver, é algo que beneficia ele. É algo que foi adaptado, que foi colocado à prova. A natureza e o comportamento feminino é algo que prejudica ela. Basicamente, o homem, como ele teve que sempre se esforçar, ele soube controlar o instinto de dominância dele. E ele não se incomoda de viver numa sociedade que seja um homem com uma mulher com um homem. Monogamia total. Agora a mulher, ela não teve que se esforçar, não teve que se adaptar. E a mulher hoje em dia que não controla a hipergamia dela, ela tá ferrada. É gravidez adolescente, gravidez fora de casamento, é DST. E ok, enquanto tiver o Estado para sustentar elas, elas vão conseguir se manter. Mas é a hora que o Estado se recusar a sustentar elas ou não tiver mais como sustentar. Aí é que tá o detalhe. Então daí que vem a minha premissa. Realmente a mulher ela fracassou no jogo evolutivo. O homem, como ele sempre teve que se esforçar, sempre teve que se adaptar, ele obteve sucesso. Essa imagem que a gente tem atualmente de que o homem está fracassando e a mulher está obtendo sucesso é uma falácia, é uma besteira, entendeu? É uma ilusão. A mulher ela está tendo um sucesso por quê? Porque ela está sendo carregada pelo Estado. Ela está sendo carregada por toda a sociedade. Enquanto antes ela era carregada só pela família dela ou pelo marido dela, se ela fosse agradável ao marido e à família, se ela provesse alguma utilidade para a família e para o marido, hoje em dia a mulher era carregada, era sustentada por todo mundo através do Estado, através do dinheiro público, sem ela ter que oferecer nada em troca, sem ela ter que fazer nada para recompensar a sociedade, nem mesmo se reproduzir, né, e prover as gerações futuras, mas ela não tem nem que ser agradável. Na verdade, o comportamento da mulher está cada vez mais tóxico, cada vez mais histérico e cada vez mais desesperado.
E é engraçado, porque eu falei no começo desse vídeo que, por exemplo, esse pessoal feminista e comunista, esse pessoal lacrador, pessoal da justiça social, eles adoram definir que o passado era matriarcal. E eu já falei que não era porra nenhuma. Só que eles querem também definir que o futuro vai ser matriarcal. É que nem aquela lá, a CEO da Disney lá, falando que Guerra nas Estrelas, a força é feminista ou feminina, o futuro é feminino, o futuro é feminista. Adoram falar isso. E daí agora vamos ver bem no que eu vou chegar. Eu falei sobre aquela red pill de que o sexo não é necessário. Eu vou desenvolver o seguinte em cima de um outro meme que eu acho que eu já vi algumas vezes no canal do TFM, em alguns outros canais das gringas, que eles falam que o futuro não é mulher. O futuro não são as mulheres, o futuro não é feminino. O futuro é masculino e robôs, entendeu? O futuro pertence aos homens e aos robôs, e já se subtende aí robôs sexuais. Porque veja bem, tem aquela red pill que fala que o sexo não é necessário. Só que todo homem mesmo sem ter sexo, ele tá dando o jeito dele. Tem até aquela piada que fala o seguinte: ah não, mas sexo sozinho não é sexo, é masturbação. Olha, se eu gozei foi sexo, entendeu? Se eu gozei eu transei. Então quantos caras antes mesmo de perder a virgindade ou quando ficam muito tempo solteiros, eles estão fazendo sexo, só que eles estão fazendo do jeito deles. Tem até aquela piadinha que o pessoal fala, né? Ah não, mas a masturbação é um sexo com uma pessoa que tu ama de verdade. Mas vamos desenvolver um pouco mais aí a respeito dessa questão de brinquedos sexuais e bonecas sexuais, robôs sexuais e tudo mais. Eu vejo, eu tô vendo cada vez mais que o futuro realmente é man and machine, né? O futuro pertence aos homens e às máquinas. Porque veja bem, olha todo esse desenvolvimento aí que eu fiz. O homem, ele teve que se esforçar, ele teve que se adaptar e ele evoluiu durante a história da humanidade. E até o comportamento masculino e a natureza masculina é uma natureza que não só é benéfica para ele, como é benéfica para a sociedade. A mulher ela foi carregada durante toda a história da humanidade, continua sendo carregada, e a natureza e o comportamento dela não só é tóxico para ela, como é tóxico para a sociedade. Por isso que durante toda a história da humanidade, a partir do momento que virou aquele patriarcado moderado ou patriarcado leve, e até mesmo no patriarcado pesado, a natureza feminina era controlada. Entendeu? As mulheres eram controladas não só para não prejudicar a si mesmas, como para não prejudicar a família e a sociedade. Só que agora a gente está chegando naquele precipício que a gente tem que escolher. A gente continua carregando as mulheres, tendo uma dor de cabeça absurda, ou simplesmente a gente abraça o transhumanismo e é isso aí, cara. O cara vai ter boneca sexual, provavelmente mais pra frente robô sexual, útero artificial. Basicamente, tu vai ter alguns homens que ainda vão querer o sexo, digamos assim, analógico, com as mulheres de verdade, com as mulheres de carne. E do outro lado, tu pode ter o sexo digital. E daí a gente pode fazer uma análise de custos, de riscos e também de quantidade de dor de cabeça. Só que a conclusão que eu estou tirando cada vez mais, que está cada vez ficando mais perceptível para mim, é que o futuro realmente ele é homem e máquina, porque as pessoas, eu não cheguei a experimentar ainda, mas os caras que já experimentaram boneca sexual, os caras falam que, olha, teve um que chegou a falar que se ele tivesse uma boneca sexual há mais tempo, ele não estaria com a peguete que ele está atualmente. Não namorada, mas é relacionamento casual. Mas o cara chegou a falar isso, que se ele já tivesse uma boneca sexual há mais tempo, ele não estaria se relacionando com a mulher que ele está se relacionando atualmente. Isso é um relacionamento casual, sem ter casamento, sem ter filhos no meio. Simplesmente um cara que encontra a mulher uma vez por semana ou umas 2 vezes por mês e por aí vai. Agora, imagina o seguinte, quer dizer, pensa todo o esforço que tu tem que fazer para implementar um patriarcado de novo, controlar as mulheres, colocar elas na linha. E mesmo nessas épocas anteriores, onde as mulheres elas eram colocadas na linha, não só pelos homens, mas pelas famílias, pela sociedade, ainda assim tinha dor de cabeça, ainda assim tinha incomodação. A gente teve nas nossas famílias avós e bisavós que se incomodaram com as esposas, entendeu? Só que daí, por outro lado, o cara pode ter uma boneca sexual que é nota 9, nota 10,
Ah, mas e relacionamento? Cara, relacionamento tu pode ter bicho de estimação, tu pode ter amigos e também a boneca pode ter uma inteligência artificial. E daí tu pode ter um outro artificial e tu pode ter família, tu pode passar descendentes. Sinceramente, por que que tu vai se esforçar pra caramba pra algo que é mais arriscado, que dá mais dor de cabeça, sendo que a alternativa digital ao invés da biológica, tá cada vez mais acessível, entendeu? Tá cada vez mais acessível e a partir do momento que se tornar acessível, não só acessível assim de se tornar uma realidade, o custo também vai diminuir. Então eu estou simplesmente vendo uma wall que as mulheres elas vão bater de frente mais adiante nos próximos anos e nas próximas décadas, que não vai ser aquela wall que a gente fala normalmente de a mulher chegou aos 30, 35, não é mais tão jovem, não é tão atraente, e agora ela tá ferrada, entendeu? Ela vai ter que se submeter a um cara que ela não considere atraente o suficiente ou vai ter que ficar sozinha e talvez passar uma vida de necessidade. Não. Elas vão bater numa wall mais pra frente que basicamente vai ser a hora que vai chegar a conta dos últimos milhares de anos, se não os últimos milhões de anos, que a mulher ela foi carregada e sustentada pelo homem no jogo evolutivo. Ela não teve que se esforçar, não teve que se adaptar para deixar descendentes, para simplesmente seguir na linha evolutiva da humanidade. Basicamente foi só o homem que teve que se adaptar, teve que se esforçar. E é por isso que a gente tem esse dimorfismo atual, por isso que o homem é tão mais forte e tão mais inteligente que a mulher hoje em dia. E basicamente o fato dela não ter se esforçado durante a história da humanidade e o homem ter permitido que ela simplesmente pulasse nas costas dele, que ela não precisasse se esforçar, ter permitido que ele mesmo ficasse carregando ela indefinidamente, simplesmente nos próximos anos, nas próximas décadas, vai chegar aquele momento de pagar a conta que as mulheres elas vão se deparar com uma realidade em que vários homens, na sociedade onde elas vivem, vão estar simplesmente dizendo não para elas. Simplesmente os homens vão chegar assim, não só por causa das leis, não só por causa do jeito que o Estado aparelha o relacionamento entre homens e mulheres para prejudicar os homens, para permitir que as mulheres extraiam o máximo possível de recursos e de benefícios dos homens, mas não só isso também. Pega aí as leis, pega o quanto a sociedade é permissiva com as mulheres, deixa elas fazerem de tudo, deixa elas se tornarem cada vez mais tóxicas, adotarem comportamentos cada vez mais nocivos e negativos, sem julgar, sem lidar com nenhum tipo de consequência. Lembrando, anos atrás, Marcha das Vadias, um dos cartazes dizia que a mulher ela não queria ser julgada pela quantidade de parceiros que ela tem. Então veja bem, com todo o exercício que eu fiz nesse vídeo, tu consegue concluir que a mulher é até mais hedonista do que o homem. Porque até mesmo quando o homem é hedonista, ele é obrigado a se responsabilizar pelos atos e pelas decisões dele. Quando o homem é hedonista, ele tem que lidar com as consequências das ações e das decisões dele. A mulher, quando ela é hedonista, o que que ela faz? Ela não assume a responsabilidade e ela exige que a sociedade como um todo lide com as consequências das decisões e das atitudes dela. Veja bem. E daí mais para frente, próximos anos, próximas décadas, essas mulheres elas vão olhar em volta delas e vão ver um monte de homem que está se recusando a se relacionar com elas, que preferem se relacionar com IA, com boneca sexual, com robô, e preferem ter uma vida tranquila, até mesmo com uma família só dele, entendeu? Ele e os filhos, ele como o único chefe de família, não tendo que dividir a tomada de decisão com ninguém, simplesmente, já que ele vai ser responsável, ele vai decidir tudo. Porque como é que é o arranjo com uma mulher hoje em dia? O homem é responsável por tudo, mas ele tem que compartilhar a autoridade dele com a mulher. Ele tem que compartilhar a tomada de decisão com a mulher. Isso quando a gente não tem caso, né, desses cucks e desses feministas, que eles são responsáveis por tudo, eles sustentam toda a família e eles ainda deixam a mulher pintar e bordar, ainda deixam a mulher mandar. Então veja bem, basicamente o futuro, ele totalmente está na mão dos homens, o futuro pertence aos homens. A gente só vai ter essa divisão, a gente vai manter o caminho biológico, com os riscos, as dores de cabeça, as incomodações, tendo que continuar carregando as mulheres, ou a gente abraça o caminho digital, abraça o transhumanismo e dane-se. Chega simplesmente para a mulher, olha, eu vou viver desse jeito, para as mulheres da nossa sociedade, né? Chega para elas, eu vou viver desse jeito. Se tu não quer me seguir, beleza, fica aí. Se torna aí um elo perdido, tenta se desenvolver sozinha, e daí imagina o wall que vai dar na cabeça dessas mulheres. Vai ser aquela primeira
momento na história da humanidade em que elas realmente vão ter que pegar e vão ter que se esforçar. Vão ter que se esforçar, vão ter que ser agradáveis aos homens, vão ter que prover alguma coisa para eles, para os homens serem convencidos a continuar carregando elas. Porque veja bem, eu falei que em outros momentos da história da humanidade, quando tinha um conflito e tal, os homens eles só tinham a opção de lutar e morrer. A mulher ela tinha a opção de lutar, morrer ou abrir as pernas e se submeter. Com esse futuro que eu estou prevendo mais para frente, vai ser aquele momento que não vai ser uma situação de lutar e morrer, porque não é um conflito por território, não é um conflito militar. Só que a mulher ela não vai ter a opção de abrir as pernas e se submeter, porque o homem que vai estar abraçando o relacionamento digital, o transhumanismo, as bonecas sexuais, os robôs e outra artificial, esse homem é um homem que a hora a mulher vai tentar convencer ele abrindo as pernas e o cara vai falar, tá, eu não quero, eu tenho uma coisa melhor. Compreende? Então vai ser o primeiro momento durante toda a história da humanidade em que vai ser exigido alguma coisa da mulher além do sexo e além da reprodução. Porque durante toda a história da humanidade, essa foi a moeda de barganha da mulher. Ela sobreviveu e ela passou a genética dela, ela se reproduziu, se manteve na história evolutiva da humanidade só com isso. Só com o sexo e a reprodução. Ela não aprendeu a fazer nenhuma outra coisa. Até hoje elas tentam fazer alguma outra coisa, elas não conseguem competir com os homens. Enquanto o homem, ele sempre, para poder ter acesso a sexo, a reprodução, poder passar o material genético dele e participar do jogo evolutivo humano, o homem ele teve que desenvolver excelência em tudo que ele fez. Em tudo que ele ia fazer. Não importa o que fosse. E é por isso que eu digo, esse dimorfismo sexual que a gente tem atualmente, do homem ser mais forte e mais inteligente que a mulher, não é à toa. São milhares, são milhões de anos. É por isso que até mesmo o TFM falou, as mulheres elas não são iguais aos homens, elas não são tão capazes quanto os homens, e elas nunca vão ser. Por que se diz nunca? Porque, olha, a gente está na situação atual devido ao resultado de milhares, milhões de anos. Para a mulher chegar no mesmo nível que o homem, a gente teria que passar mais milhares, mais milhões de anos. E não só com as mulheres se esforçando, com as mulheres se esforçando e com os homens parando de se esforçar. Porque se a gente colocasse as mulheres para se esforçar e tentarem se adaptar tanto quanto os homens, mais para frente, o que te garante que os homens não iam continuar se esforçando e se adaptando? Basicamente a gente ia chegar num futuro que, ok, as mulheres chegaram no mesmo nível que o homem atual. Mas o homem também continuou evoluindo e se tornou maior ainda do que elas. Então eu acho que eu já falei o suficiente e eu só quero concluir esse vídeo dizendo que o futuro não é feminista, o futuro não é fêmea, o futuro é macho, o futuro é masculino, o futuro é man and machine, homens e máquinas. E como toda etapa da história da evolução, não só masculina, mas masculina, feminina e não só humana, de todas as espécies, basicamente o futuro sempre se pertence àquele que se adapta mais. E o que resta a gente ver mais para frente é se as mulheres vão ser capazes de se adaptar e não só isso, se elas vão estar dispostas a se adaptar. Porque o que eu mais vejo elas fazendo é quase começar a choramingar e reclamar e quase se jogando no chão e berrando que nem uma criança pequena. Mas vamos ver. Por esse vídeo é isso.